Então, agora vamos fazer os exercícios que estão na página 59. Essa é uma aula para o terceiro ano do ensino médio de Física sobre ondas estacionárias e eu sou a professora Maria Regina. Então, vamos lá. Na página 59, o exercício 3, ele diz assim: uma corda de comprimento 30 centímetros forma uma onda estacionária de velocidade 1,2 metros por segundo. Calcule a frequência do som fundamental. Então vamos lembrar, som fundamental é o primeiro harmônico, seria a frequência do primeiro harmônico. A frequência dos harmônicos é dada aqui em função do número do harmônico, da velocidade da onda e de 2 vezes o tamanho da corda. Então, para calcular a frequência do primeiro harmônico, a gente vai substituir aqui n por 1, colocar a velocidade que ele já informou e dividir por 2 vezes o comprimento, lembrando de passar esse comprimento que está em centímetros para metros. Então, olhando aqui a resolução, passando então para metros, né, os centímetros, a gente obtém que a frequência do primeiro harmônico é de 2 Hz. Para encontrar a frequência do terceiro harmônico, vamos proceder da mesma maneira, mas também podemos lembrar o seguinte, que cada harmônico é sempre uma certa quantidade de vezes o harmônico fundamental. Então, vocês podem utilizar essa mesma fórmula se quiserem, ou então podem só lembrar do seguinte, que o F do terceiro harmônico será 3 vezes a frequência do fundamental. Então, aqui fazendo dessa forma, a gente vai ver que a frequência do terceiro harmônico vai ser de 6 Hz. Se a gente usasse a fórmula e encontrar o mesmo valor, ia colocar aqui 3 vezes o 1,2 dividido, né, por 2 vezes o 0,3, a gente ia obter da mesma maneira 6 Hz. E agora ele pede para a gente calcular na letra C o comprimento de onda do terceiro harmônico. Se a gente já sabe a frequência do terceiro harmônico, basta utilizar a nossa fórmula fundamental aqui da ondulatória, substituindo a velocidade e a frequência que nós já conhecemos, e aí encontramos lá o comprimento de onda do terceiro harmônico. No 4, ele diz que uma onda estacionária de frequência igual a 24 Hz é estabelecida sobre uma corda vibrante fixa nos extremos. Sabendo-se que a frequência imediatamente superior a essa, que pode ser estabelecida na mesma corda, é de 30 Hz, qual é a frequência fundamental da corda? Então, ele fornece para a gente duas frequências, uma de 24 e outra de 30 Hz, e diz que a frequência de 30 Hz é o harmônico imediatamente posterior ao harmônico que corresponde a essa frequência de 24 Hz. Então, mais uma vez, a gente vai lembrar que a frequência de um harmônico pode ser dada como n vezes a frequência do harmônico fundamental. Então, o harmônico fundamental é V dividido por 2L e a frequência de um harmônico n qualquer vai ser n vezes essa frequência. Então, vamos lá. Para o harmônico de 24, a gente vai dizer que nós temos n vezes a frequência do fundamental. Para o harmônico de 30, como a gente já sabe que ele é o harmônico posterior ao harmônico de 24, a gente vai dizer que a frequência de 30 corresponde ao próximo harmônico, né? O harmônico n mais 1 da frequência fundamental. E aí, nesse caso, a gente pode aplicar a distributiva aqui e dizer que 30 é igual a n vezes o F1 mais 1 vez o F1. Aí a equação 2 ficou assim. E podemos fazer a substituição agora da equação 1 na equação 2, porque a equação 1 diz para a gente que 24 é igual a n vezes o F1. Então, no lugar de n vezes o F1, a gente vai poder colocar o 24 e aí isola o F1 aqui e descobrimos que a frequência fundamental é de 6 Hz. No exercício 5, ele diz o seguinte, que o som fundamental emitido por um tubo sonoro aberto de comprimento 50 centímetros é de 340 Hz. Então, essa é
a frequência 1, né? Frequência do primeiro harmônico. E esse tubo tem o comprimento de 50 centímetros. Qual é a velocidade das ondas no tubo? Então, olha só. Se o tubo é aberto, o que existe de tamanho do primeiro harmônico corresponde exatamente a um fuso. O primeiro harmônico é um fuso, o tamanho de um fuso é metade da onda. Então, esses 50 centímetros, que é o tamanho do som fundamental, ele corresponde à metade da onda, de forma que o comprimento da onda vai ser 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Então, olha só, a gente vai calcular então esse comprimento, né? Já vemos que é 1 metro, usando a equação fundamental da ondulatória. Como nós já sabemos que a frequência desse primeiro harmônico é 340 Hz, podemos descobrir lá que a velocidade com que essa onda está se propagando é 340 metros por segundo. Agora ele quer saber a frequência do quinto harmônico. Então vamos lembrar que a frequência de um harmônico qualquer é sempre o número do harmônico vezes a frequência fundamental. Então, a frequência fundamental, no caso, ele falou que era 340, né? Ele já informou para a gente. A frequência do quinto harmônico vai ser 1.700 Hz. E agora, o comprimento de onda do quinto harmônico. Então, olha só, a gente já sabe a velocidade com que a onda se propaga, a gente já sabe a frequência, né, do quinto harmônico. Aí a gente pode substituir na nossa fórmula fundamental ali, isolar o comprimento, descobrir que o comprimento do quinto harmônico é de 0,2 metros. O exercício 6 agora coloca para a gente que tem 3 frequências em um tubo de órgão aberto, que ambas as extremidades são abertas, e nesse tubo, então, as frequências, ele coloca lá 222 Hz, 296 e 370 Hz. E quer saber qual é a frequência em Hz do harmônico fundamental. Então, a gente de novo vai lembrar o seguinte, que se são 3 frequências sucessivas, né? A gente pode dizer que a primeira corresponde ao harmônico N, a segunda, que é logo que vem depois, corresponde ao harmônico N mais 1, e a terceira corresponde ao harmônico N mais 2. Então, a gente pode escrever lá, né? Que essa frequência do N mais 1, ela vai ser N mais 1 vezes a frequência fundamental. A frequência do harmônico N vai ser N vezes a frequência do harmônico fundamental. E aí a gente pode substituir a equação 1 na equação 2, e aí a gente obtém lá, né, que o que vai dar ali de diferença dessas frequências. A frequência 1, a hora que a gente isola, né, que é o que a gente quer saber, corresponde à diferença de 2 frequências sucessivas, né? Então a gente pode calcular a frequência fundamental sempre fazendo a diferença de 2 frequências sucessivas. Então, a gente pode fazer isso com o 370 menos o 296, ou com o 296 menos o 222. Então, quaisquer 2 frequências, uma em seguida da outra, a diferença entre elas vai ser a frequência fundamental, tá bom? Então, assim, a frequência de um harmônico N qualquer sempre corresponde a N vezes o valor da frequência fundamental, e a diferença entre 2 sucessivas também vai fornecer para a gente a informação desse harmônico fundamental.